Nós estamos no livro de Crônicas, né? É um livro que um monte de gente pula na Bíblia toda. Preferem ler todos os outros livros a não ser Crônicas. Por quê? Porque Crônicas acaba sendo o resumo de outros livros da Bíblia. Oi, Sayonara, boa noite. Voltou de novo para conectar. Oi, Sayonara, boa noite. Você está me ouvindo? Sim? Acho que é a primeira vez que ela entra, então deve estar, mas ela deve estar ouvindo a gente. Bom, Sayo, eu estou falando para o Presley que nós vamos hoje estudar o livro de Primeira Crônicas. É um livro que todo mundo tem um preconceito com ele. Fala que ele é um livro chato, a pessoa pula da Bíblia porque acha que é um resumo lá de 1ª, 2ª Samuel, de Reis, porque repete algumas coisas, mas isso é um grande erro. É um grande erro porque nesse livro tem coisas e é visto de uma ótica totalmente diferente dos outros livros. Então, eu vou tentar, nessa única aula, resumir o livro todo de Crônicas. Antes da gente começar a falar do conteúdo do livro, a primeira coisa importante para saber é o que significa crônicas, afinal, né? O que é uma crônica? É uma narração, é uma história, né? Quando você for no dicionário, vai estar lá escrito também que são anais, que são histórias. E no original, esse livro era um só, não tinha 1ª e 2ª crônicas, era só crônicas dos reis, ou seja, a história dos reis, a narração dos reis. Só que por ser um livro muito extenso, acabou que eles dividiram em 2. Mas no original do hebraico, o nome não é Crônicas dos Reis, é os acontecimentos dos anos. E aí a gente faz uma divisão assim, né? Tem a nossa Bíblia, tem o original é do hebraico, dos judeus lá, do hebraico. O hebraico traduziu para o grego e traduziu para o latim. A Bíblia hebraica traduzida para o grego é chamada de Septuaginta. E a Bíblia traduzida para o latim, do hebraico para o latim, é chamada de Vulgata. E muitas vezes essas traduções trazem os nomes diferentes dos livros. Então, na Septuaginta, que nós vamos ter o nome de crônicas, não é crônicas, são coisas omitidas, as coisas que foram escondidas, que não foram faladas. E na Vulgata, que é do latim, o nome desse livro é Crônica de toda a história sagrada. Então, essas são as diferenças dos nomes. E para nós é simplesmente crônicas, e é dividido em 1ª Crônicas e 2ª Crônicas dos Reis. O que acontece? Já falei que ela faz esse resumo, né, de 1ª Samuel e de Reis. E aí a pessoa pega e pula o livro achando que não vai ter nada mais diferente. Mas esse livro ele vai trazer... por que o pessoal desanima com ele? Porque os primeiros 8 capítulos é inteiro de genealogia. Então, Adão gerou tatatá, gerou tatatá. Então, começa desde Adão fazendo uma genealogia. Só que esse livro dá a impressão que ele foi escrito no meio, assim, da Bíblia, né, e tudo. Mas não. Na cultura hebraica, ele é o último livro do Antigo Testamento. Por quê? Exatamente porque ele é o resumo de toda a história desde Adão até Malaquias. E quem que escreveu esse livro, então? Muita gente diz que quem escreveu esse livro foi Esdras. E nós vamos... Então, o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou puxar na nossa memória, nós vamos criar, que nem eu falo, né? Toda vez que eu vou dar o estudo bíblico, eu não fico me atendo muito a pequenos detalhes, porque a intenção do estudo bíblico é criar um raciocínio lógico na nossa cabeça, para quando você ouvir uma pregação, você contextualizar aquela pregação. Então, tá falando de Naamã. Onde estava Naamã? Que livro é? O que aconteceu? Quem ele era? Qual era o contexto do povo de Israel para aparecer Naamã? Então, é isso. O que eu trago aqui para o estudo bíblico é exatamente isso. A gente criar uma linha de raciocínio para a gente se inteirar, contextualizar a história quando a gente ouvir. Não ficar tão ignorante assim com relação à Bíblia. Porque a gente vai escutando as pregações, é tudo muito aleatório. Só que na hora de você parar para pensar no livro, o que diz lá em Crônicas? O que diz lá em Reis? O que diz lá em Juízes? A gente tem dificuldade.
Então, aqui nessa aula, é uma aula que eu explico uma parte que a teologia, que quem faz teologia tem uma matéria que chama bibliologia, tá? Então, nessa matéria de bibliologia, o que eles aprendem em bibliologia? Eles aprendem sobre os livros da Bíblia, sobre a Bíblia em si. Então, nós temos que saber o quê? A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Ao todo, são quantos livros? 66 livros, fácil de gravar, né? 66. 66 livros. São quantos do Antigo Testamento? 39, quase 40. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, né? Como é que é feita a nossa Bíblia? Ela é em ordem cronológica? Não, ela não é em ordem cronológica, porque o primeiro livro cronologicamente escrito da Bíblia foi Jó, o livro de Jó. Tanto é que eu começo o estudo bíblico com o livro de Jó, para a pessoa nunca esquecer que Jó é o primeiro livro escrito pela Bíblia, é o mais antigo de todos. Então, como é que eles dividiram a nossa Bíblia? Não é cronologicamente. É de que jeito? Pelo menos o Antigo Testamento, como que eles dividiram? Pela tipologia, pelo tipo, pelo assunto, né? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram, a gente pode dividir ali o Antigo Testamento, que é esse que a gente está estudando, em 4 grupos. O primeiro grupo vai ser os livros da lei. Eles vão ser chamados de livro da lei, que é o quê? Que é o Pentateuco, que é a conhecida Torá pelos judeus, né? Que são os 5 livros que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui forma o Pentateuco. Então, esses são tidos como os livros das leis, né? É o Pentateuco, é a Torá. O segundo grupo são os livros históricos. Por quê? Depois que tem esses livros escritos por Moisés, vão começar a contar a história do povo de Israel. Então, são os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Jó é o primeiro livro considerado poético, que já é o terceiro grupo. Então, livros das leis, livros históricos, livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? São tudo os livros poéticos. Só pela escrita a gente já consegue ver, mais ou menos, né? Que são poéticos. E depois desses livros começam os livros proféticos, que são os livros dos profetas. Aí, eles dividem os profetas em profetas maiores e profetas menores. Ah, quem são os maiores? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Lamentações de Jeremias, que foi Jeremias que escreveu também. Por que eles são considerados maiores? Porque são profetas melhores, profetas que foram mais proeminentes? Não tem nada a ver com isso. Eles são considerados profetas maiores porque o livro deles são maiores. E não quer dizer também que o ministério deles foi maior que os outros. Os profetas menores, que são aqueles livros pequenos de profetas no Antigo Testamento, que quando acaba o Antigo Testamento, que são aqueles últimos, o que acontece? Eles conseguiram sintetizar mais o ministério deles, conseguiram colocar em poucas palavras aquilo que Deus deu de missão, aquilo que eles fizeram, o que aconteceu com o povo. Então, por isso eles são considerados profetas menores. Então, nós dividimos os livros do Antigo Testamento nesses 4 grupos, né? Primeiro livro das leis, que são os 5 livros que Moisés escreveu. Depois os livros históricos, que conta a história de Israel, que tá reis, juízes, né? Tá tudo aqui. Depois nós entramos nos livros poéticos, a partir de Jó, que nós vemos já toda uma escrita diferenciada, Salmos, Provérbios. Depois nós vamos entrar nos livros proféticos, que são todos os livros dos profetas. Profetas maiores e profetas menores. E aí nós encerramos dentro dessa aula de bibliologia, né, a divisão da Bíblia, que é uma coisa que todo cristão deveria saber, mas a gente não é acostumado a isso. A gente se converte, vai começando a ouvir um monte de pregação, tudo aleatório,
E o básico do básico a gente não sabe. Não sabe explicar por que lá no livro profético está citando um rei lá de Reis, né? Então, o que eu falo, Presley, para o pessoal? Eu falo assim, olha, os livros, por exemplo, de Reis, são os livros mais importantes para a gente estudar. Por quê? Porque no livro de Reis você entende o que está acontecendo com o povo de Israel. E quando você entende o contexto do que está acontecendo com o povo de Israel, hoje eu vou trazer um resuminho aqui, mais ou menos, porque o livro de Crônicas é exatamente isso, é um resumo lá de Adão até os profetas, né? Nós entendemos o que está acontecendo e aí então a gente consegue entender os profetas. Por quê? Porque todos os profetas estavam inseridos exatamente naquele contexto histórico, lá do livro de Reis, quando se passavam aqueles vários reis sobre Israel. Mas agora, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar mais ou menos o que o livro de Crônicas faz e depois eu vou fazer esse resuminho, beleza? Bom, o livro de Crônicas, então, que nem eu disse, ele vai falar dos reis, ele vai falar da história de Davi, tudo que contou lá em 1 Samuel e 2 Samuel. Acontece que, diferente de 1 Samuel, que 1 Samuel conta do pecado de Davi com Batseba, conta do que o filho dele, Absalão, faz, conta tudo isso, agora, no livro de Crônicas, vai mostrar Davi como esse rei messiânico. Esse rei que Deus falou, olha, ele é segundo o meu coração. E porque ele é segundo o meu coração, nunca vai faltar sucessor diante dele. E vai vir o Messias, que é da linha davídica, que inclusive os profetas vão chamar Jesus de o novo Davi, né? Então ele mostra, o livro de Crônicas mostra as atitudes do rei Davi como uma prenunciação do Messias, de como seria o Messias. E o que acontece também? No livro de Crônicas mostra, né, o templo de Jerusalém, o que aconteceu com o templo e uma mensagem de esperança de que esse templo um dia seria reconstruído para nunca mais ser destruído. E quem faz isso? O Messias verdadeiro, o último e único Messias que vem, que é Jesus. Então Jesus vem como Messias e como aquele que vai reconstruir o templo. Com a sua segunda vinda, nunca mais, né, haverá destruição, haverá desconexão do homem com Deus, porque aí sim vem o juízo e vem o povo que é o remanescente reinar com ele. E aí, esse livro de Crônicas, então, é um livro de reflexão e esperança. Quem escreveu, dizem quem escreveu esse livro, foi Esdras. Então, Esdras, qual é o contexto? Onde que Esdras estava quando a gente lê Esdras assim? O que aconteceu? Eu vou explicar agora assim, Presley, para você lembrar mais ou menos, para a gente fazer esse raciocínio, essa linha do tempo lá de Adão, para a gente conseguir ligar uma coisa a outra, né? Porque a gente começa assim, Adão, Eva, Isaac, aí daqui a pouco a gente já pensa no povo lá no deserto, no povo lá no Egito, por exemplo, a gente não lembra qual a ligação, de onde que veio aquele povo, como é que o povo foi parar lá no Egito, como é que o povo ficou de repente escravo lá tanto tempo? A gente acaba esquecendo, porque a gente não faz essa linha de raciocínio. Então o livro de Crônicas é legal, porque ele dá esse resumo na nossa cabeça e faz a gente lembrar de tudo. Então, vamos lá. Bom, tirando o livro de Jó, que é o primeiro que foi escrito, nós temos, tudo começa com Adão e Eva. Então, a gente sabe que o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, ele vai falar de Adão e Eva, a criação do mundo, Adão e Eva, a queda. Aí vão se passar, depois da queda de Adão e Eva, passam-se 10 gerações e o mundo entra num segundo colapso, que são os nefilins. Não sei se você vai lembrar, Presley, chega um tempo que a maldade ficou tão grande, mas tão grande, né, que o mundo espiritual, os demônios estavam tendo relações sexuais com as mulheres humanas. E lá a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, que daí surgiram os nefilins, que eram seres híbridos. E a maldade chegou a tal ponto diante de Deus, ficou uma coisa inestimável diante de Deus, que o Senhor falou, olha, para mim chega, eu vou destruir a terra. Só que ele encontrou um homem
que ele se agradou. E esse homem foi Noé. Então, de Adão e Eva até Noé, passaram-se 10 gerações. E aí, ele traz o dilúvio, salva Noé e sua família e começa uma nova nação, um novo mundo a partir de Noé. De Noé, passam-se mais 10 gerações e acontece algo de novo. A maldade do homem de novo aumenta a ponto de chegar nos céus. Que foi quando? Quando o povo começou a se rebelar, quis construir uma torre que chegasse até o céu, que eles fossem como Deus. E Deus não se agradou de novo dessa maldade. E o que ele fez? Na Torre de Babel, ele dispersou o povo, dispersou as nações, e foram aí que surgiram as línguas, foram aí que as pessoas ficaram totalmente distantes umas das outras, porque eram tudo uma coisa só. E aí, depois que tem a Torre de Babel, Deus olha para o mundo, cada um num canto, cada um falando uma coisa, e ele fala, eu preciso escolher um povo que seja diferente, que venha caminhar comigo, que venha refletir quem eu sou, o meu caráter, venha refletir a minha santidade, que venha ser diferente, exatamente como eu queria desde o princípio. Então Deus escolhe um homem. Quem é esse homem? Abraão. Lembra, Abraão, Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te determinar. Abraão olha para o céu, olha para as estrelas. Eu farei de ti uma grande nação. E muitos serão descendentes de você. Sê tu uma bênção. E aí vem toda a história. Abraão, Isaac, Jacó, lembra disso? Abraão tinha uma mulher estéril, aí vem o filho da promessa Isaac, aí Isaac casa com Rebeca, Rebeca tem gêmeos, e o Senhor fala para ele, olha, não tem 2 filhos na sua barriga, são 2 nações na sua barriga. E o menor vai dominar sobre o maior, era Esaú e Jacó. Lembra que Esaú vende a primogenitura, Jacó pega a primogenitura e dá toda aquela confusão. E aí, de Jacó, vem as 12 tribos. Só que você vai lembrar que quando Jacó tem um filho da mulher que ele ama, que ele fica 7 anos trabalhando para Labão, aí dão Lia para ele fala, não era Lia que eu amo Raquel. E aí depois de 7 anos de novo, dá Raquel, só que a Raquel era estéril. Então, a esterilidade vem lá de trás. Olha a herança, olha o legado espiritual, olha a herança da esterilidade lá de trás, desde Abraão. Rebeca também era estéril, depois Deus dá gêmeos, aí depois vem aqui de novo, né? Então, Raquel era estéril, só que quando Deus dá um filho da promessa para Raquel, que é José, ele na verdade é um filho amado de Jacó. E Deus escolhe José exatamente para um dia reinar sobre os irmãos. E aí os irmãos, com raiva dos sonhos de José, acabam vendendo José para o Egito. E José vai para o Egito, aí nós sabemos, vem uma grande fome, o povo vai para o Egito, acaba encontrando José, José traz toda a sua família para lá, perdoa os seus irmãos, enfim, aquela história que a gente já conhece. Só que aí passam-se anos e anos e anos. E o novo rei, que depois de muitos anos, a história de José fica esquecida no tempo. E esse novo rei, que não conhece a história de José, começa a fazer do povo de Israel, daquele povo judeu que foi morar no Egito, um povo escravo. E é por conta de todos esses anos desse povo que estava sendo escravo, que eles clamam a Deus e Deus decide levantar alguém que os liberte da escravidão, tire eles do Egito. Então Deus escolhe quem? Moisés. E a história a gente já conhece, né? Aqui, quando Moisés vem para a história, nós já estamos no livro de Êxodo, que o Êxodo é o quê? Saída, a saída do povo do Egito para a terra prometida. Então, Moisés tira o povo, né? Aquele percurso que era para durar uns 20 dias, o povo desobedece, o povo murmura, o povo faz tudo aquilo que nós sabemos, aquilo vira 40 anos. E aí nós vamos ter os 3 últimos livros que Moisés escreve, que é Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses livros tem um ponto-chave.
né? O primeiro livro, Levíticos, leis. A primeira coisa que Deus faz com o povo, depois que tira eles lá do Egito, é colocar a lei de Deus, as leis e os princípios de Deus no coração deles. Olha, é isso que eu coloco diante de ti, a bênção e a maldição. Se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se você fizer isso, isso e isso, todas essas bênçãos virão diante de ti. Se você desobedecer, se você não fizer isso, isso e isso, todas essas maldições virão diante de ti. Então aqui a gente já quebra um paradigma de que a gente acha que maldição é para ímpio. Não. A maldição é para aquele que é filho de Deus e que desobedece. Acompanha, é a legalidade do pecado. Né? É o jeito de Deus disciplinar o filho, trazer ele para a presença dele e falar, meu filho, agora vamos andar certo, porque Satanás está te arrebentando por conta da desobediência. E muitas vezes esse legado vem dos nossos antepassados, né? Que não caminham com Deus, e como Deus é um Deus de aliança, um Deus de linhagem, um Deus de gerações, a palavra de Deus vai dizer que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. E aí os pais e os filhos que são desobedientes vão reafirmando alianças erradas com o mundo das trevas, e aí a gente já sabe como é que é a história, né, Presley? Eu e você já sabemos. Bom, enfim, então o livro de Levítico são um livro das leis, e Deus dá essas leis, mas ele quer, na verdade, ensinar o povo a ter uma rotina com ele, a andar com ele. Desde o começo lá de Gênesis, Deus sempre quis isso. Deus nos fez para nos relacionar com ele. Em nenhum momento nós vamos ver Deus embutindo muito trabalho para o homem, mas todos os dias o Senhor caminhava com o homem. Deus simplesmente podia ter dado Adão e Eva e deixar eles lá, dando do bom e do melhor, sem se relacionar, mas não é isso que Deus fazia. Ou então Deus podia simplesmente aparecer lá de vez em quando, 2 vezes no ano, mas não. A Bíblia vai falar que na viração do dia, Deus aparecia para caminhar com Adão e Eva. E aqui eu lembro de um livro que chama, acho que As Janelas da Alma, da doutora Ilma Cunha, que ela é psicóloga, que Deus falou muito com ela, o coração dela, porque ela no livro, ela fez uma pesquisa de campo em alguns manicômios, né? E o Espírito Santo de Deus tinha falado algo para ela. Falou para ela, filha, a tristeza, porque ela perguntou para Deus, Deus, parece que quando vai chegando a noite, vai dando um vazio em mim, vai dando uma coisa. E o Espírito Santo de Deus ministrou o coração dela, falou, filha, isso é saudade do teu Criador. Porque todos os dias, na viração do dia, era o momento em que o Senhor conversava, estava junto com Adão. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo levou ela a fazer uma pesquisa de campo, e ela viu que na maioria dos manicômios e lugares e hospitais psiquiátricos, os surtos das pessoas, seja de depressão, seja de parte neurológica, tudo acontecia de tardezinha para a noite, né? A hora que dava aquele vazio, a hora que dava aquela angústia, a hora que dava aquela sensação ruim. Então, todos nós, como humanos, nós temos gravado no nosso coração um lugar que sempre foi de Deus, uma hora que sempre foi dele, e nós temos saudades desse tempo, mesmo sem saber, né? Existe uma parte eu já contei isso até na célula, mas eu acho que você não estava, né? Uma parte da psicologia, da neurociência, que já é inclusive objeto de vários livros, né? Que eles chamam de transgeracionalidade celular, que é a memória da célula. Então, depois de muitos e muitos e muitos anos, nós carregamos memórias dos antepassados. Então, essa saudade, essa saudade desse nosso Deus, né, nesse horário, no dia, né, é algo que já vem lá de trás, que está impregnado no nosso DNA e que só vai ser suprido realmente lá quando Jesus voltar e a gente estiver diante dele, morando com ele, né? Morando face a face com o nosso Deus. E aí o que acontece? O livro de Levíticos é isso. Deus traz as leis e quer ensinar o povo a ter uma rotina com ele. Aí, no livro de Números, é quando o povo começa a murmurar e o Senhor fala, olha,
desses 20 dias virou 40 anos. Então, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Porque, né, se lembra? Nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, porque a hora que eles chegaram para espiar a terra, só 2, Josué e Caleb, que vieram com boas notícias. Deus tem gigante, mas Deus vai dar para a gente. O restante esmoreceu o coração do povo. E na hora que esmoreceu o coração do povo, aqueles outros 10, o povo começou a ficar irritado, começaram a murmurar e queriam até apedrejar, né? Aqueles que estavam com boas notícias. E o Senhor se irou grandemente. Ele falou, pois nenhum de vocês vai pisar na minha terra, na terra que eu prometi, porque vocês não tiveram fé, não me conheceram verdadeiramente. Vocês não vão pisar, mas como eu prometi a Abraão que eu faria dele uma grande nação, os filhos de vocês vão pisar nessa terra. E aí, o livro de Números fala dessa antiga geração que morre, da transição da antiga para a nova geração e dessa nova geração que vai começar a entrar na terra. E aí, o livro de Deuteronômio é o quê? Essas crianças não estavam lá ouvindo as leis lá no livro de Levíticos. Então, eles eram crianças que estavam crescendo, nem sabiam porque estavam entrando na terra prometida, então eles precisavam aprender a lei do Senhor. E aí é quando Deus pega e fala a lei toda de novo no livro de Deuteronômio. Beleza? Os outros livros que seguem são mais fáceis, porque a gente lembra mais fácil das histórias, né? O livro de Josué vai seguindo, que vai ser pisar na terra, a conquista da terra prometida e a divisão para cada tribo da sua terra. Beleza? Josué. Depois de Josué, nós vamos entrar no livro de Juízes. O livro de Juízes é muito interessante, porque não é um livro de reis, é um livro de juízes. O livro de Juízes vai repetir o mesmo versículo inúmeras vezes. Qual é esse versículo? Vai repetir assim: naquele tempo não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Né? Por quê? Porque Deus já tinha mostrado como ele era, já tinha ensinado as suas leis, os seus mandamentos, e Deus nunca quis um rei humano para reinar sobre o povo dele. Ele queria ser o rei do povo. Ele queria ser aquele pessoal. Então, nesse tempo de juízes, Deus não quis que tivesse um rei, nunca quis. Só que o povo começou a olhar, né? Começou a olhar os povos ao redor e viu que todos eles tinham reis. E começaram, e Deus falou, olha, vocês vão conquistar as terras, mas não se misturem com os vizinhos, porque vocês são povo santo. Só que ao invés deles conquistarem, porque Josué não conseguiu conquistar todas as terras, ainda faltou coisa para eles conquistarem, para as tribos conquistarem. E aí, o que aconteceu? Quando eles iam conquistar, eles viam povos vizinhos, eles não queriam matar nem destruir aqueles povos. Às vezes eles faziam aliança para eles serem escravos deles. Às vezes eles simplesmente suportavam aqueles povos. E isso começou a contaminar o povo de Deus, óbvio, né? E contaminou de um tanto que chegou um momento que eles estavam de saco cheio, que eles queriam, porque eles queriam um rei sobre eles, igual aos outros povos. E aí, né, nessa parte, o Senhor chega, né, para Samuel, que aí começa o livro de Samuel. Entre Juízes e Samuel tem o livro de Ruth. O livro de Ruth aconteceu no mesmo período do livro de Juízes. Mas por que o livro de Ruth está lá enfiado? Porque o livro de Ruth vai contar, né, a respeito de Ruth, Noemi e de Boaz. E Boaz é o bisavô de Davi. Então tem que vir toda uma genealogia de Adão para chegar em Davi, para chegar em Jesus. Então tem que contar esse livro. E o livro de Ruth também é muito interessante porque fala de uma mulher que era judia, que era Noemi, e de uma mulher que era escrava, que era Ruth, que não cria, que não tinha o Senhor Deus como Deus da vida dela, né? E essa mulher escrava aceita servir o Deus da sogra. E isso é uma... Daí, por conta da atitude dela, Boaz resgata as duas da miséria e vem trazer restauração para a vida delas. E isso é uma tipologia do que Jesus fez conosco.
né? Porque a Bíblia vai dizer assim que Jesus, ele diz, olha, eu vim para os meus, ou seja, para o povo de Israel, mas os meus não me quiseram. Porém, todos quanto me quiserem, eu os farei filhos de Deus. Então, nós que somos os gentios, que fomos até ele, também fomos resgatados. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é quem faz isso. Ele resgatou tanto o povo escolhido que aceita ele como Messias, quanto os gentios. Ele veio para todos. E ele tipifica Boaz. Quer dizer, Boaz tipifica ele, tipifica o Cristo no Antigo Testamento. É uma sombra do que Jesus faria conosco lá na frente. E aí, depois do livro de Ruth, vem o livro de 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. O livro de 1ª Samuel, 2ª Samuel, na verdade, no original, não existe 1ª Samuel, 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis. É tudo livro de reis. Só que na nossa Bíblia, eles colocam 1ª e 2ª Samuel só para lembrar do profeta Samuel. Por quê? Porque o profeta Samuel, além da história ser linda, Ana não podia ter filhos, e aí Deus promete para ela, e ela tem Samuel, ela dedica ao Senhor Samuel desde pequeno, ele é a criança na Bíblia que a gente sabe que ele escutou a voz de Deus, né? Ele é um profeta que não tem nada para falar de Samuel, ele foi temente a Deus do começo ao fim do ministério dele, mas o mais interessante é porque Samuel foi o profeta escolhido por Deus para dar um rei humano para o povo de Israel, porque o povo de Israel não queria mais ficar sem um rei humano. Então, o profeta Samuel ficou muito triste quando o povo começou a reclamar. E aí o Senhor falou para ele, Samuel, não fica assim. O povo não está rejeitando você como profeta. Eles estão me rejeitando como rei deles. Eles querem um rei? Eu vou dar. Mas vai ser totalmente diferente do que eu sou para eles. Porque eu sou um rei que não cobro nada deles, que não subjugo eles. Mas o rei humano, eles vão ter que pagar tributo, eles vão ter que servir, eles vão ter que pagar taxa, eles vão, enfim. Mas mesmo assim o povo teimou. E aí Deus deu o primeiro rei, que foi Saul, que reinou 40 anos, depois ungiu Davi, que reinou 40 anos, depois o seu filho Salomão, que reinou 40 anos. Quando chegou em Salomão, você se lembra que Salomão começou a ter muitas mulheres, né? Na nossa cabeça, a gente pensa, Salomão foi mulherengo, Salomão era não sei o quê, mas na verdade não era isso. Quando Salomão começou a reinar, ele pediu sabedoria para Deus para conduzir aquele povo, ele tinha um coração puro e reto. Só que, o que Salomão fez de errado? Que calhou dele destruir o reino. Enquanto Davi conseguiu juntar o povo todo para adorar o Senhor, Davi foi uma pessoa assim que, embora tivesse pecado, mas ele era um adorador extravagante. Ele amava o Senhor. Quando ele foi buscar a Arca da Aliança, a Bíblia fala que ele dançava como se não houvesse amanhã, como se os servos, os empregados, ninguém tivesse ali. Ele dançava com todas as forças dele diante do Senhor. Dançava tão extravagantemente que a mulher dele, Mical, acaba olhando e desprezando ele daquele jeito. Mas ele fala, não tô nem aí, porque eu não era ninguém. Eu não era nada, e o Senhor me escolheu lá de trás das malhadas para me tornar rei sobre um povo. Quem era eu? Quem sou eu? Tipo, quem sou eu na fila do pão? E o Senhor me escolheu. Então, Davi sempre teve essa gratidão no coração. Davi tinha aquele coração que ele estava dentro do palácio e ele andava e via toda aquela riqueza e ele ficava mal. Ele ficava triste e parava e falava, meu Deus, como pode eu estar vivendo num luxo desse? E a casa do Senhor, o templo do Senhor, a casa de Deus ser uma tenda, porque ainda era uma tenda. Como pode eu estar nesse luxo, num palácio, e a Arca da Aliança está numa tenda? Não, eu preciso construir uma casa para colocar a Arca do Senhor, uma casa luxuosa, uma casa com toda a honra e toda a glória que esse Deus merece. E aí a Bíblia vai dizer que Deus sonda o coração de Davi, manda o profeta ir lá e falar, olha, por acaso eu sou um Deus que pode ficar num lugar físico? Pode alguém me segurar dentro de um lugar físico? Eu não sou o Deus de toda a terra, de todo o universo. Poderia alguém me prender num templo? Davi. E é óbvio que não, mas o Senhor fala para ele, olha, mas como eu via
eu vi a intenção do teu coração, como eu vi o teu coração querendo fazer isso para mim, eu vou permitir que você construa um templo. Mas não vai ser você que vai edificar, porque você tem muito sangue nas mãos, né? Davi matou muitos, teve muitas guerras, Davi venceu muitas batalhas, Davi matou muita gente. E aí ele fala, mas o teu filho vai edificar um templo, e Salomão edifica esse templo. Tanto é que a gente conhece o templo de Salomão, exatamente porque é ele que edifica o templo do Senhor. Mas Davi faz toda a parte administrativa, toda a parte esquematiza tudo para Salomão só concluir o templo e edificar e levantar esse templo. Só que aí o que acontece com Salomão? Ele pede sabedoria, porque ele viu o pai dele como reinou, ele quer reinar de uma maneira certa, coerente, que agrade a Deus. No entanto, Salomão começou a ganhar muito dinheiro, porque o Senhor falou, olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza e honra, como ninguém nunca teve. No mundo e nunca terá na história. E no dia que eu estudei com o pessoal o livro de 2 Samuel, que fala sobre a história de Salomão, eu inclusive trago dimensionando a riqueza de Salomão perto de hoje, o cara mais rico do mundo, né? O cara mais rico do mundo era como se Salomão fosse quase 10 vezes mais rico que esse homem, então nunca vai existir na face da terra alguém mais rico do que Salomão, como a palavra de Deus fala. Só que, o que Salomão faz? Salomão, ao invés de manter a linha de adoração a esse único Deus, ele, para criar alianças políticas com os povos vizinhos e crescer cada vez mais como reino, ele acaba o quê? Se casando com as filhas dos reis, dos países, dos povos pagãos. E ele vai casando com essas mulheres, ou seja, ele vai se aliançando com mulheres de outras religiões. E o que ele faz? Ele não consegue segurar ou converter essas mulheres. Essas mulheres começam a inserir a idolatria dentro do povo de Israel. E aí até que chega um ponto que ele tem 700 mulheres, 300 concubinas, ele teve que criar um palácio só para manter essas mulheres, que a gente chama harém, né? Por isso vem essa expressão harém, muitas mulheres, lá no harém, né? É isso. E o povo começa a ficar muito desgostoso com o governo de Salomão. Por quê? Porque quanto mais luxo, mais mulher para sustentar, maior é o imposto, mais tributo é colocado sobre o povo. E o povo começou a ficar revoltado. E Deus, vendo esse pecado de Salomão, que ele acabou tirando toda a adoração do Senhor, tirando o povo, levando o povo todo para a idolatria, o Senhor chega para ele e fala, olha, o seu reino não vai subsistir. Eu vou dividir esse reino, porque você destruiu o meu povo. E, de fato, faz isso mesmo. Aí sim que vem a divisão dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas Deus tinha uma promessa para Davi, pai de Salomão, né? Deus falou o que para Davi lá atrás? E a palavra de Deus fala que tudo que sai da boca de Deus não volta para ele vazio. Ele faz o que lhe apraz. Então, a palavra que Deus deu, a promessa que Deus deu a Davi, olha, de você vai vir o Messias. Então, não tinha como Deus destruir o povo todo. Ele precisava manter um remanescente para vir Jesus, né? E foi isso que aconteceu. Então, Salomão acaba tendo um filho que antes passava de pai para filho, né? Davi passou para Salomão. Salomão teve um filho chamado Roboão. Só que Roboão, ao invés de reinar com sabedoria, quando Salomão morreu, o que ele fez? Né? Lá a gente estuda, quando a gente vai estudar esse livro, a gente vê o que é a diferença dos conselhos, né? Quando a gente pede conselho para uma pessoa experimentada, para um ancião, para uma pessoa que já viveu bastante, a pessoa te dá um conselho com mais bom senso, né? E Roboão pediu conselho para os anciãos. Como eu devo reinar? Os anciãos falaram para ele, olha, se você diminuir um pouco, pelo menos, o imposto sobre o povo, você vai ter um povo que vai te servir com interesse, com integridade de coração. Eles vão te obedecer. Aí Roboão pega e vai até os amigos dele, da idade dele, os colegas mais jovens, e pergunta, como eu devo reinar? E os jovens falam assim, você, se o seu pai colocava
X de imposto, você vai colocar 2 vezes mais. Diz para o povo assim, o meu pai colocou um jugo para vocês da grossura do dedo dele mindinho, da grossura da cintura, mas eu digo que a grossura da cintura do meu pai é a grossura do meu dedo mindinho. Então eu vou colocar um jugo muito maior sobre vocês. E o povo se rebelou. O povo ficou revoltadíssimo e foi atrás de um outro rei chamado Jeroboão, que era um rebelde na época de Salomão. Ele não concordava com o reinado de Salomão, ele criou uma rebelião lá e ele foi expulso lá de Israel na época. E aí o povo foi atrás de Jeroboão e trouxe Jeroboão. Então Jeroboão reinou no reino do norte e Roboão reinou no reino do sul. Aqui ficaram só 2 tribos, de Judá e Benjamim. E ficou também a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão. E aqui ficaram 10 tribos, né? Então foi muito maior no reino do norte. Só que Jeroboão ficou com muito medo do povo dele, que estava no reino do norte, e ficar descendo para o reino do sul para adorar a Deus no templo. Afinal de contas, o povo de Israel sempre foi acostumado a adorar a Deus no templo. O que Jeroboão fez? Criou 2 capitais religiosas, Dan e Samaria, e colocou 2 bezerros de ouro para o povo ficar adorando lá e não descer mais para a região do Reino do Sul. E foi isso que aconteceu. Dentro do livro de 1 Reis e 2 Reis se passaram 400 anos, é muito tempo. E aí, no Reino do Sul e no Reino do Norte, aqui se passaram 20 reis, aqui 19 reis. Dos 19 reis aqui de cima do Reino do Norte, a Bíblia vai dizer que nenhum rei foi bom, nenhum. Aqui no Reino do Sul, passaram-se 20 reis, todos da linhagem de Davi. Aqui não era da mesma linhagem de Jeroboão, não. Aqui, um rei assumia o trono por golpe de Estado. Matava o rei, matava o rei, matava o rei. Aqui não, todos descendentes de Davi, porque é daqui que viria o Messias. Por isso que a Bíblia fala o leão da tribo de Judá, porque é considerada a tribo de Judá, né? Israel e Judá. E aí, o que acontece? Nesse tempo, daqui 20 reis, aqui 19 reis, aqui 20 reis. 19 dinastias diferentes, aqui uma única dinastia, dinastia davídica. Quando os 2 reinos acabaram se pervertendo dentro da idolatria, o Senhor falou, vou destruir os 2 reinos. E é nesse tempo de idolatria, de perversão, onde os sacerdotes eram totalmente corrompidos, que Deus levanta todos os profetas. É por isso que é importante ler o livro de Reis. Por quê? Porque toda vez que você for estudar um profeta, eles estão inseridos em que situação, em que contexto do pessoal de Israel, do povo? Nesse contexto do reino dividido, do pessoal idólatra. Só que por conta desses 4 reis bons que tiveram aqui, esse reino durou 100 anos a mais que aquele outro reino. E a destruição desses 2 reinos também foi diferente. Como foi a destruição desses 2 reinos? Esse primeiro reino foi invadido pelo povo da Assíria. E esse reino do sul foi invadido pelos babilônicos. Então, aqui é Síria, aqui é Babilônia. Só que qual é a diferença? A diferença é o modus operandi, é o modo de ataque das 2 nações. A Síria, como é que a Síria, como era a estratégia de guerra da Síria? Vamos invadir, vamos deturpar, a gente vai se misturar com o povo, a gente vai tirar totalmente a identidade deles, eles não vão nem lembrar quem eles eram, eles vão ficar totalmente misturados com a gente, e esse reino, essas tribos vão se dissipar, vão ficar misturadas com a gente. Tanto é que por conta que não teve nenhum rei bom e o povo fez o tempo todo, todos aqueles anos de maldade, o Senhor fala, eu vou destruir eles e nunca mais eles serão chamados meu povo. E sabe quem esse povo misturado do Reino do Norte junto com os assírios? Lá no Novo Testamento, são quem? Os samaritanos. São os samaritanos lá no Novo Testamento. E aí sobrou 100 anos ainda para o Reino do Sul, antes da Babilônia
vir. Só que a estratégia de guerra da Babilônia não era destruir o povo, nem disseminar, nem tirar a identidade deles. A estratégia da Babilônia era: vamos pegar todos aqueles nobres e os mais inteligentes que podem nos servir na Babilônia, fazer a gente crescer cada vez mais, nós vamos levar para lá. E vamos levar o restante como escravo. E é isso que aconteceu, né? Os babilônicos, então, vieram e em 3 levas eles levaram o povo embora. Na primeira leva que vai Daniel, né? Vai Daniel, vai Ezequiel, Jeremias fica com o povo daqui. Por isso que é importante estudar o livro de Reis, porque aí você entende o contexto de cada profeta, tá bom? E aí, depois de tudo isso, o Senhor fala: olha, usa os profetas para dizer o que para esse reino do sul? Olha, quando a Babilônia vier, submetam-se a ele e vão como exilados. Não tentem guerrear. Não tentem ir contra, porque se vocês guerrearem e forem contra, vocês serão mortos. Aqueles que aceitarem a minha disciplina de ficar no exílio, voltarão um dia e eu vou restaurá-los. E aí, o que acontece, Presley? Muitos tentam guerrear, muitos não escutam os profetas, porque aí os profetas são levantados exatamente para falar isso para o povo. E os profetas também são levantados para falar aquilo para o povo do Reino do Norte, que eles não ouviram, tanto é que eles foram destruídos, veio toda a destruição. E aí, poucos acabam se submetendo e indo para a Babilônia. E eles ficam no cativeiro. Então, quando a gente vai estudar, né, o livro de Samuel e de Reis, ele é escrito para a comunidade exilada. E o livro de Crônicas, depois que o povo sai de lá, né? Porque a Babilônia virou uma potência, pegou aquele povo e levou para lá, virou uma potência, uma potência, uma potência. Só que quando acaba o período que Deus fala: bom, são 70 anos de exílio, depois eu vou trazer o meu povo de volta. O que Deus faz acontecer no mundo para que o pessoal da Babilônia devolva o povo de Israel? A primeira coisa que Deus faz é os persas que estão aqui, ó, os medo-persas, começam a invadir e vão para a Babilônia. E aí tem um homem chamado de Ciro o Grande, onde Deus já tinha usado um profeta para citar, inclusive, o nome dele, que alguém leva para Ciro e mostra: olha, Ciro, o seu nome está aqui, ó. Você que vai permitir o povo voltar, o povo de Israel voltar. Os profetas já falaram sobre você. E quando ele lê o escrito, ele fica muito temeroso. Ele fala: pode voltar. E aí, do mesmo jeito que o povo foi em 3 levas, eles voltam em 3 levas. A primeira leva que eles voltam é que vem Esdras. Esdras que escreve o livro de Crônicas, né? Na primeira leva que vem Esdras vem para animar o povo para reconstruir o templo de Jerusalém, que foi destruído pelos babilônicos, que Deus já tinha falado que ia ser destruído. Vamos refazer o templo? Na segunda leva vem quem? Neemias. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém? Então é assim. Então eu acabei fazendo todo esse link para a gente entender que o livro de Crônicas é escrito para esse povo que ficou 70 anos preso, para eles lembrarem de quem era o Deus deles. Tudo que o Deus deles fez durante todo o tempo, e que valia a pena eles confiarem, obedecerem, porque o Senhor faria deles uma grande nação, como o Senhor prometeu. E é exatamente isso que Deus faz, né? Hoje Israel é uma grande nação, né? É um país tão pequeno, é um país que um pouquinho maior, que às vezes até menor que alguns estados aqui do Brasil, e é um país de primeiro mundo. Eles são destacados em várias áreas, na tecnologia, na ciência, na medicina. Eles estão num deserto, mas mesmo assim eles exportam água para outros países. Então é uma coisa incrível o que Deus faz. Então, o livro de Crônicas, ele vem como uma mensagem de esperança, né, para trazer para o povo tanto a mensagem de um reino messiânico, que viria o Messias ainda, que reinaria para todo sempre, e o estabelecimento de um sacerdócio.
Por quê? Porque o profeta era escolhido por Deus de acordo com o que ele queria. Mas o sacerdócio ele não era escolha de Deus, vinha da linhagem de Arão. Quando Moisés foi levantado como libertador e o irmão dele, Arão, foi levantado junto com ele para falar o nome dele, Deus estabeleceu Arão como um sacerdote. O sacerdote que são aqueles que serviriam no templo. Então, todos os sacerdotes que viriam da linhagem de Arão é que poderiam ser sacerdotes, não é uma pessoa qualquer. Ele tinha que ter uma linhagem, ele tinha que ter uma base genética, genealógica ali vindo de Arão. E aí Deus traz uma promessa, né, de um reino messiânico e de um sacerdócio eterno, como algo profético mesmo que viria na pessoa, na personificação de Jesus. E é isso, meu amigo. Esse é o livro de 1 Crônicas, né? Depois de 2 Crônicas eu vou falar mais algumas coisinhas, mas a gente resumiu um livro inteiro aqui em 1 hora e ainda fizemos uma recapitulação. Espero que você tenha aproveitado. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Nossa, amigo, foi tremendo, tá? E deixa eu te falar, Cláudia, não para, tá? Porque às vezes você pode, né, o diabo pode chegar no seu ouvido e falar, ó, tá vendo? Ó, você marcou um estudo, não apareceu ninguém. E, assim, você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para Deus. Não, eu não tô mesmo, Presley. E, além de você edificar as pessoas, você está se edificando. Então, é verdade. Não para. Verdade. Amém. Receba essa palavra no nome de Jesus. E o Amém. Senhor sempre falou uma coisa comigo quando Ele colocou o estudo no meu coração. O Senhor falava para mim assim, Cláudia, se tiver uma pessoa, lembre-se que uma alma vale mais do que o mundo inteiro para mim. Então, dê o seu melhor, não importa o número, importa a pessoa. Quando a gente vai ler esse livro, Presley, a gente vai ver que a história, quando nós fizemos aqui uma recapitulação da história, quando a gente vê a história da Bíblia, nós não vemos fatos abstratos e coisas acontecendo, nós vemos pessoas que são pessoas que formam a história da Bíblia. Então, a história que o Senhor quer construir no mundo é feita de pessoas. É pessoal, é algo único, tem toda uma pessoalidade. Deus usa cada um de um jeito para construir a história dele, para edificar o reino dele. Então, não são simplesmente acontecimentos abstratos da natureza, disso, daquilo, outro, sem se importar com cada um. Pelo contrário, né? Nós vamos ver pessoas totalmente diferentes fazendo parte dessa história que o Senhor está escrevendo. Então, glória a Deus pela sua vida, viu? Fiquei muito feliz que você entrou. Tomara mesmo que o Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração, ativado aí. Putz, já deu uma revisada muito boa. Já. Muito legal, muito bom. Amém.